A primeira vara criminal de Samambaia condenou os acusados de sequestrar e matar o empreiteiro Daniel Carvalho da Silva, de 31 anos. Ele desapareceu em outubro do ano passado. E vai trazer mais informações aí, detalhes desse caso, é a Josiane Ricardo. A condenação dos réus saiu no final da tarde desta terça-feira, mas antes de detalhar as penas dos acusados, a gente relembra esse caso. O Daniel Carvalho, empreiteiro, trabalhava ali na construção civil na região de Samambaia. Ele desapareceu no dia 26 de outubro de 2022. E esse foi considerado um dos maiores mistérios já investigados pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Isso porque mesmo com a condenação aí de 3 pessoas pela morte do empreiteiro, até hoje a Polícia Civil não encontrou o corpo do homem. Isso aconteceu em outubro do ano passado. A última vez que o Daniel foi visto foi saindo ali de uma igreja na região de Ceilândia por volta das 9 horas da manhã. Câmeras de segurança, inclusive, registraram o momento em que a caminhonete, o carro do Daniel, sai ali da igreja e depois a família e a polícia, ninguém mais teve notícia desse empreiteiro. A polícia iniciou aí um trabalho pesado, um trabalho forte de investigação até chegar ao nome desses 3 suspeitos. A gente tem aqui os detalhes das condenações. Foi condenado, então, o Benevaldo Barbosa Novaes, de 50 anos. Ele é, inclusive, considerado um dos mentores do desaparecimento e também da morte do Daniel. Também foi condenado Rinaldo Barbosa Novaes, a 54 anos, 1 mês e 15 dias de prisão. E o Edson Barbosa de Novaes, ele também foi condenado a 50 anos, 6 meses e 20 dias de prisão. Esse trio, ele deve responder aí, essas 3 pessoas devem responder por roubo, furto, extorsão e também pela morte do Daniel. A gente relembra que durante esse caso aí de investigação, mais um ano de trabalho de investigação da polícia, os investigadores conseguiram algumas evidências para colocar esses 3 suspeitos na cadeia, que foi o seguinte: o carro do Daniel, a caminhonete, foi encontrada com um desses suspeitos logo depois do crime. Depois, um outro carro de um outro envolvido aí no desaparecimento do empreiteiro foi examinado pela polícia e os investigadores encontraram um material genético que seria do Daniel. Outra pista que a polícia teve e também informou é que os móveis da casa do Daniel foram encontrados na casa de um outro suspeito. Então a polícia aí, durante esse trabalho de investigação, também notou que houve uma movimentação nas contas do Daniel e também no cartão de crédito dele. Essa condenação veio agora depois de 1 ano do sumiço do Daniel, juntando as penas dos 3 envolvidos na morte dele. De acordo com a polícia, ele realmente foi morto. Então, juntando as penas, daí mais de 150 anos. E mesmo depois da conclusão do inquérito, a polícia vai continuar procurando o corpo do Daniel, já que mesmo com a condenação aí desses acusados, toda essa situação ainda é um desconforto para a família, já que eles não tiveram chance de se despedirem aí do Daniel. Outra coisa, outro detalhe importante dessa investigação é que com essas penas que foram consideradas altas, já que os investigados, os acusados, vão responder por mais de 50 anos, é que a polícia pensa em colocar uma delação premiada para que eles falem pelo menos o paradeiro do Daniel. Até hoje, ninguém confessou o crime. Olha, Josi, obrigado pelas informações. É um mistério, né? A morte desse empreiteiro. Mas que bom que foram condenados aí os principais responsáveis a mais de 150 anos de prisão. Mas agora, claro, para a família fica a dor, fica a tristeza, até agora não terem encontrado o corpo desse homem, do Daniel. Mas, pelo menos, a sensação de alívio de que a justiça foi feita em relação aos responsáveis. A gente segue acompanhando e atualizando ao longo da programação. Claro, se tiver alguma informação, alguma novidade, esse inquérito a gente vai trazendo para vocês.